Olá, muito bom dia a todos. É um enorme prazer estar novamente na companhia de vocês, através dos veículos de comunicação aqui do Seja Barra, para que possamos conversar um pouquinho agora sobre mais um tema do nosso curso de paz, do nosso Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É uma enorme satisfação estar aqui e poder conversar e dialogar sobre esses temas tão interessantes. Como sempre, nós iniciamos com alguns pequenos avisos relacionados à nossa casa. Ainda estamos diante das medidas de profilaxia e de isolamento social do Covid-19, então não estamos podendo nos reunir pessoalmente, mas estamos aqui pelos meios de comunicação do Seja e é importante estarmos juntos. Durante esse período, seguimos com algumas atividades permanentes da casa. A primeira delas que eu chamo a atenção é o atendimento fraterno. Sempre disponível após as palestras, ainda está disponível pelo WhatsApp. Provavelmente você vai ver aqui na tela os telefones de WhatsApp disponíveis para esse fim, com atendentes devidamente treinados e orientados para oferecer para você algum tipo de apoio, de atenção e de escuta e oferecer uma palavra amiga baseada no Evangelho. Então, se você tem alguma questão, alguma queixa, fique à vontade de conversar com nossos irmãos através do atendimento fraterno pelo WhatsApp. Basta que você digite no seu WhatsApp esses números, busque esses números e pelo próprio WhatsApp é conduzido um atendimento. Então, aqueles que assim necessitarem e desejarem, fiquem à vontade, esse serviço permanece. Além disso, as questões de manutenção de ordem financeira da casa permanecem, a nossa demanda ela não reduziu, pelo contrário, ela tem ficado cada vez maior em atendimento aos nossos assistidos. Nós temos uma comunidade, através da obra social Mãos Unidas, nós atendemos uma comunidade residente em Rio das Pedras, e essa comunidade precisa de itens como aluguel, remédios, além da doação de cestas básicas que fazemos. Então convidamos você caridosamente a continuar contribuindo conosco. Você pode fazer isso deixando itens, alimentos não perecíveis, leite em pó, roupas, enfim, itens físicos que você queira doar, você pode fazer isso deixando isso na nossa casa. Há um horário de atendimento especificamente designado para isso e a casa manterá pessoas para receber esses itens, acomodá-los e depois direcioná-los nas nossas doações. O horário de atendimento é de segunda a sábado, de 9 às 18 horas. Então, de segunda a sábado, de 9 às 18 horas, na Gilberto Amado 311, no Jardim Oceânico. Você, por favor, fique à vontade, pode passar lá e deixar o item. Basta que você chame uma pessoa, se dirija até o seu veículo, coleta a sua doação e essa doação é integralmente destinada aos nossos assistidos. E, além disso, aqueles que também quiserem fazer doações em espécie, doações financeiras, podem acessar as contas correntes da Obra Social Mãos Unidas e do Educandário Joana de Ângeles, e essas contas estão, obviamente, abertas e disponíveis para que você possa fazer caridosamente a sua doação. Então, fique à vontade, sempre há canais, mecanismos de doação para a obra social, exclusivamente para a obra social. E, por fim, lembramos que a livraria, que é uma outra fonte também de auxílio aos nossos necessitados, parte da renda do que seria o lucro da livraria, que não há lucro, a renda ela é destinada à obra social. A livraria do Seja Barra permanece com diversos títulos. Há a possibilidade de você solicitar os livros e ir ao Seja retirar os livros. Eventualmente pode ser feita alguma entrega nas proximidades da casa, evidentemente, e isso basta que você entre em contato com o telefone aqui do Seja, o contato da livraria que está aparecendo, e nesses contatos você pode também solicitar o seu livro. Então, são sempre mecanismos de tentativa de auxílio ao nosso próximo, aos nossos assistidos, e as obras do Seja Barra têm esse cunho, como é típico do Espiritismo, tão caritativo, como mecanismo operacional do amor ao próximo que permanecemos fazendo. Então, por favor, aqueles que reúnem condições, doem aquilo que podem para a nossa obra social e para a manutenção do serviço de assistência à nossa casa. São muito bem-vindas as suas doações, contamos muito com elas e aqueles a quem assistimos também contam muito com elas. Nós vamos então fazer uma breve oração
iniciarmos uma conversa, hoje um pouco mais rápida, sobre o tema designado para o dia de hoje, para que a gente possa já ir nos preparando aqui, entrando na sintonia do nosso estudo. Então vamos orar? Nosso bondoso Senhor Jesus Cristo, mestre e amigo, nossa querida irmã Joana de Ângeles, nossa guia e mentora, nosso irmão Emmanuel, nosso hermeneuta amado, as falanges de Joana e de Francisco, por favor, pedimos agora, nesse momento que nos preparamos para estudar um pouco do Evangelho de Jesus, do nosso bondoso, querido Mestre, que os Espíritos de Luz possam cercar não só a nós, como nossas famílias, estar em nossas casas e, principalmente, preparar os nossos corações para entender e atender ao chamado do Mestre, ao chamado do convívio fraterno com a espiritualidade amiga e, ao mesmo tempo, ao chamado para transformarmos-nos em verdadeiros seguidores de nosso querido Pai Celestial, servos do Pai Celestial e cristãos genuínos. Que o estudo que ora faremos da doutrina espírita com o Evangelho segundo nosso Senhor São Marcos possa nos ajudar a entender um detalhe importante da prática caritativa e amorosa. E que todos nós juntos permaneçamos unidos no amor de Deus e fraternalmente conectados ao nosso Mestre Jesus. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Hoje, conforme a determinação do grupo pedagógico que orienta os estudos das leituras evangélicas e o estudo do curso de paz e também o tema que está sendo tratado na evangelização dos nossos queridos filhinhos é a gentileza. E vamos conversar um pouquinho, como eu falei hoje, uma conversa um pouco mais breve sobre esse tema. Parece um tema aparentemente inicialmente simples e de fato não é tão complexo, mas ele deveria gerar em nós a palavra gentileza, a prática da gentileza, deveria gerar em nós um comportamento típico que identificaria aqueles que querem de fato ser reconhecidos como cristãos. Quando observamos a descrição do amor do apóstolo Paulo em Coríntios 13, que tanto mencionamos aqui, encontramos dentre as práticas que identificam aquelas pessoas que são amorosas o fato do amor não levar em conta o dano, ou seja, diante de uma prática danosa a princípio para nós, o amor é aquele que releva. O amor faz por menos. O amor não leva desaforo para casa porque ele não se deixa ser desaforado. Ele não permite que o desaforo entre no nosso conjunto de reações. Portanto, não é que ele não leve desaforo para casa na retaliação. Ele não considera-se como tendo recebido um desaforo. O amor é longânime, ou seja, ele estica até o máximo possível a capacidade de entender os motivos dos outros, do seu próximo. É benigno, é compassivo, é humilde. O amor é caridoso e, por que não dizer, o amor é gentil. Há uma diferença entre a gentileza e a caridade, que são práticas operacionais do amor. O amor é sentimento. O amor é decisão no coração de fazer o bem. Mas, como disseram vários apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, a fé sem obras está morta, e, portanto, se você tem fé e sentimento de amor e não operacionaliza ou não pratica, esse sentimento se esfriará. Esse sentimento de amor precisa ser cultivado em prece, em oração e em prática do bem. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, em diversos capítulos, fala que a caridade é fundamental. Na sua filosofia teológica religiosa espírita, ele demonstra, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, que, dentre outras coisas, sem caridade não existe a prática do bem, ou, consequentemente, a operacionalização do amor. E o amor como sentimento se manifesta como caridade, mas caridade e gentileza, o que é, né? Quais são as diferenças? Eu tenho para mim, meus irmãos, que a caridade é a programação ou o planejamento do ato de ser amoroso.
Portanto, quando você se levanta, se programa para ir até a casa espírita, por exemplo, participar da atividade de evangelização, você está sendo caridoso e, consequentemente, demonstrando seu amor. Quando você faz uma doação financeira, quando você doa um item, um víver, um item perecível, um item não perecível, um alimento, um mantimento, você está sendo caridoso. Você se programou, se planejou, se preparou para operacionalizar o amor. A gentileza me parece que é a atitude amorosa quando você não se programou para isso, quando houve planejamento para isso. Esse é o gentil. É isso que é gentileza. A gentileza é quando as situações da vida, em tese, coincidentes ou surpreendentes, porque Deus sempre se utiliza dessas coincidências e dessas surpresas para oferecer para nós oportunidades de sermos amorosos, mas é quando essas situações da vida surgem e a gente, amoroso que somos, mais amorosos que somos, manifestamos-nos gentis. Essa é a gentileza. Então, quando você levanta-se de manhã para ir ensinar alguém, você está sendo amoroso. Mas quando passa alguém na rua e te pede alguma coisa, alguma informação, e você, sem esperar, atua, orienta, exorta, ajuda, você foi gentil. Gentil. E é interessante que a característica da gentileza, ela precisa ser, como todas as boas características ainda agora, no nosso nível evolutivo como ser humano, precisam ser cultivadas. Não somos naturalmente gentis ainda, a maior parte de nós. Nós precisamos cultivar essa característica. Nós precisamos desenvolver o sentimento do amor e operacionalizá-lo pela caridade e pela gentileza. Pela programação de fazer o bem e por reagirmos bondosamente, amorosamente, quando as coisas acontecem na nossa vida. Isso é gentileza. E nós temos exemplos de gentileza no Evangelho, nós temos relatos de gentileza na literatura espírita, nós temos diversos. O amor é um sentimento complexo, um sentimento final. O amor, na verdade, nós somos feitos da natureza do amor. As escrituras sagradas classificam, conceituam Deus como sendo amor, e muitos dos nossos escritores colocam o hausto do Criador, o fluido cósmico universal, como essa manifestação do amor divino. Na verdade, somos todos da natureza do amor, que é fonte da vida de Deus e que é da natureza de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse amor ainda em nós precisa ser descoberto. E esse descobrir ou descortinar da nossa matéria para alcançar o amor só é feito com prática. E a prática do bem é a melhor delas. Porque à medida que a gente pratica e operacionaliza o bem, nós começamos a nos identificar com ele e a nos identificar com o amor do qual somos feitos. E é nesse conjunto de situações da vida onde praticamos o amor, ou a gentileza, como uma operacionalização dele, que a gente consegue se identificar com o nosso Criador. E a melhor forma de fazer isso é entendendo o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido, por exemplo, a gente a observar um pouquinho, como a nossa prática é uma prática de leitura, de consulta ao Evangelho. E a ideia é que a gente possa desenvolver um pouco o hábito de ler textos. Desde o início a gente tem tentado incentivar a nós, aqueles que são pais, que são tutores, e também a incentivar os nossos filhos, para que eles consigam ler. Porque é essa prática de leitura caritativa, adequada, que vai conduzi-los a uma visão profunda da visão do Evangelho, da visão de Jesus e de que forma a gente pode desenvolver o amor. Eu vou consultar hoje, eu vou convidá-los a ler um pouquinho e vamos ler um pouco o texto de Marcos, no capítulo 6. Marcos, no capítulo 6, há toda uma narrativa de uma passagem interessante de Jesus quando ele está lá na região norte. Jesus, depois de iniciar já o seu ministério, ele se dirige novamente à sua terra natal. Ele volta para Nazaré, é o que está dizendo no capítulo 6, lá no versículo 1. E ele já está com o seu colégio apostolar no início do seu ministério, do ministério do colégio apostolar, e ele convida os apóstolos, depois de estarem lá no sul, a subir a norte e ir à região de Nazaré. Sua terra natal, sua cidade de origem. Provavelmente lá encontra a mamãe Maria, encontra todos os seus parentes. Se dirige a Cafarnaum, ao lago Genezaré, naquelas belas paisagens, nesse momento agradáveis, onde Jesus Cristo tanto ensinou
e foi amoroso e ao mesmo tempo gentil. Jesus Cristo, nesse momento, começa a ensinar e a incentivar os seus 12 apóstolos a ir pregar, ir fazer discípulos, ou seja, a levar o conhecimento que eles já tinham adquirido com Jesus para outras cidades. Entre os versículos 7 e os versículos 13 do capítulo 6 de Marcos, nós encontramos Jesus dando uma missão aos apóstolos. Vá de cidade em cidade, de aldeia em aldeia e levem essa mensagem. As famosas e célebres frases de Jesus, que se te receberem, pois bem, fale, se não receberem, sacuda o pó dos vossos pés e siga adiante. Isso está em Marcos, no capítulo 6, no versículo 13. Logo em seguida, Jesus os despede e fala, vão, podem ir. E os apóstolos vão. Vão a pé, em duplas, naquelas regiões, naquelas cidades ali, levar o evangelho. E passam alguns dias lá. Nesse meio tempo, há a descrição em Marcos, no capítulo 6 ainda, nos versículos de 14 até 29, do que acontece tragicamente nesse momento. Um pouquinho a sul dali existe um lugar onde encontra-se, lá no Tiberíades também, onde encontra-se Herodes Antipas. Eles se encontram em Cesareia Marítima, uma cidade relativamente próxima. Jesus não deve ter passado por lá, porque não havia muita capacidade de difusão do cristianismo naquele momento, e Herodes, como um vassalo romano, ia exterminar todo mundo que aparecesse por ali. E o que é narrado nesses versículos, no capítulo 6, é justamente o que Herodes faz com João Batista, que encontra-se lá preso. Herodes, envolto numa trama de sua esposa, que não é judia, acaba por decapitar João Batista numa celebração. E isso é narrado nesses versículos. Mas depois os apóstolos voltam. Lá daquelas andanças por aquelas cidades, provavelmente passaram por Gerizim, provavelmente passaram por Magdala, andaram por aquela região do lago, a região a leste do lago. E se encontram com Jesus. E aí vemos, imagine os apóstolos depois de retornar de uma campanha de evangelização inicial, retornando àquelas cidades, encontram-se com Jesus, eles estão cansados, eles estão precisando descansar um pouco, eles querem naturalmente também conversar com Jesus do que eles encontraram, de como foi a experiência de evangelização que eles começaram. E os versículos 30 em diante começam a narrar o que acontece ali. Marcos capítulo 6, versículo 30 diz, eu estou lendo a tradução de Haroldo Dutra Dias, que os apóstolos se reuniram junto a Jesus e relataram-lhe tudo quanto fizeram e ensinaram. Uma alegria, uma festa. E Jesus lhes diz assim, olha, vinde vós mesmos para um lugar ermo, em particular, e descansai um pouco. Pois eram muitos os que vinham e saíam, e nem para comer encontravam tempo oportuno. Versículo 31. Então aqui já começamos a entender como é a prática de Jesus. Imagine Jesus vendo seus apóstolos retornando, cansados, e começam a falar certamente alegres daquilo que eles encontraram e da experiência maravilhosa que deve ter sido falar de Jesus, falar do reino de Deus, falar das boas notícias que eram trazidas por Jesus aos seus contemporâneos, mas eles estavam cansados. E eles queriam ter um momento a sós. E Jesus, olhando para eles, percebeu isso. Jesus tinha duas alternativas. Jesus podia falar, olha, eu estou aqui há tanto tempo falando, e vocês, no primeiro giro que fizeram ao Lago de Genezaré, já se encontram assim, fatigados. Vamos parar com isso. Eu tenho pouco tempo. Vamos continuar. Não. Gentileza. Jesus, quando viu os cansados, querendo conversar, precisando talvez de um pouco mais de carinho, de acolhimento, de atenção, Jesus, olha, vamos para um lugar um pouco mais distante para ficarmos a sós, porque aqui nós não conseguiremos. Diz o versículo 31 que as pessoas iam e saíam porque elas acessavam os apóstolos, e Jesus também. Imagine um profeta que fazia milagres, que falava da beleza da vida e da beleza de Deus e que devolvia-lhes a dignidade e o amor. E agora acompanhado de outros 12 que também faziam isso. Quem não queria estar perto deles? As pessoas se dirigiam ali para estar junto com eles,
partilhar de uma conversa, para ouvir um sermão e, quem sabe, restabelecer suas condições físicas. No mínimo, o ambiente era bom. E era muito mais que isso. Então, Jesus percebe a necessidade deles de ficarem um pouco a sós. É como aquela moça que a gente encontra no térreo do prédio, aquela senhora de 78 anos, que está carregando 6 sacolas pesadas e a gente está subindo com uma caixa na mão. Você percebe a necessidade do próximo. E a gentileza é quando você, amoroso que é naquele momento, se coloca à disposição para ajudar. Isso é gentileza. Isso é amor operacionalizado em movimento. Jesus foi gentil com seus apóstolos. E aqui tem o primeiro grande ensinamento. É porque o início da gentileza começa em casa. Porque quem não desenvolve sentimento para os seus mais próximos, dificilmente conseguirá desenvolver para quem não é próximo. Falamos já na semana passada sobre o próximo. Então Jesus começou a desenvolver o seu sentimento de amor e ele demonstrou a gentileza de acolhê-los com os 12. Como ele sempre fazia, mas inicialmente com os 12. Fica aqui o incentivo do Evangelho para sermos gentis com os nossos mais íntimos. Porque eles também são cansados, eles também precisam de ajuda, eles também sofrem, eles também eventualmente ficam ansiosos, eles também sentem dor, eles também têm necessidades. Nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre isso, na visão de Emmanuel. Mas a gentileza é isso, é você perceber no outro algo e dar-se a ele, amorosamente. Jesus foi gentil com os apóstolos. Ele percebeu que eles precisavam disso. E ele gentilmente se doou. Olha, vamos para longe. O versículo 34 diz assim: depois de sair, ele viu uma turba numerosa. Versículo 33. Eles o viram, a multidão, né? Eles entraram num barco e iam para outro lugar, e diz assim: eles os viram partindo e reconheceram muitos deles. Correram juntos para lá a pé de todas as cidades e os precederam. Olha o que aconteceu. Quando as pessoas perceberam que eles iam para outro lugar, eles os viram partindo e falaram: não, já sei para onde eles vão, vamos lá. E quando eles lá chegaram, a multidão já estava lá. Tamanha era a demanda, era a necessidade de estar perto de Jesus e dos 12. E o versículo 34 que eu ia ler diz assim: depois de sair, ele viu uma turba numerosa, uma multidão de pessoas, e Jesus compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Segunda demonstração de gentileza. Inicialmente ele tinha recolhido os seus 12, no caminho de barco provavelmente ele já os refez, já os recuperou um pouco, já acalmou um pouco a temperatura, já deu suas doces palavras como bálsamo de suave e amorosa pílula de refazimento, que deve ser o que Jesus fazia, né? E quando eles chegaram lá, Jesus olhou para o lado e viu a multidão inteira de novo. E diz, vejam o que diz Marcos, né? Jesus compadeceu-se deles porque eram como ovelhas sem pastor e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Gentileza. É como a senhora lá dos embrulhos, das sacolas no térreo, né? Jesus olhou e falou: meu Deus, eu preciso cuidar dessas pessoas aqui. Elas estão largadas, elas estão abandonadas por aqueles que deveriam cuidar delas. E ele diz o versículo 34 que ele começou a ensiná-las, a dizer-lhes muitas coisas. E aí a história ainda segue. Olha como Jesus dá exemplo de que mesmo em circunstâncias em que ele inclusive havia planejado algo diferente, ele ainda assim operacionaliza o amor. Olha o fluxo do amor, percebendo o que está acontecendo e ainda assim se doando. Veja que não é planejamento. É contra o planejamento. É diferente da programação. Mas ainda assim ele vê a situação e ajuda amorosamente. Ele se doa, ele se entrega. Ele é gentil. Ele é gentil. Diz assim, versículo 35
do capítulo 6 de Marcos. Ao tornar-se já muito adiantada a hora, os seus discípulos, aproximando-se dele, diziam: Mestre, o lugar é ermo e a hora já está muito adiantada. Provavelmente numa daquelas colinas ali era perigoso. E ao cair do sol não existia iluminação, não existia energia elétrica, evidentemente. Eles se iluminavam com tochas, eles precisariam sair dali. Uma multidão reunida, num prato cheio para assaltantes e etc. E os discípulos falam no 36, Mestre, despede-os para que voltem aos campos e aldeias ao redor e comprem para si mesmos o que comer. Duas coisas, né? Preocupação dos apóstolos com o que aconteceria, eles ficariam ali durante a noite, como é que eles se alimentariam, onde dormiriam, e a preocupação com a saúde, com a integridade deles. Aí Jesus Cristo fala assim, olha, em resposta disse-lhe Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles disseram, iremos e compraremos pão por 200 denários e lhes daremos para comer? O que os apóstolos quiseram dizer? Era uma multidão. Eles não tinham condições de alimentar a todos. E eles usam aqui uma quantidade monetária de 200 denários. O denário era o salário pago por um dia. Imagina, um trabalhador precisaria de quase 3/4 de ano, ou 2/3 de um ano para ganhar 200 denários. Isso se fosse muito bem assalariado. Os 12 apóstolos, evidentemente, não tinham essa quantia. É como se eu dissesse, olha, eu estou aqui diante de 2.000 pessoas e eu precisaria, para alimentar todas elas, de 50 mil reais, Senhor. Como é que o Senhor está me pedindo para alimentá-las? Nós não conseguimos. Eles responderam para Jesus. E Jesus lhes disse então, quantos pães tendes? Parti e vede. Ao saberem, disseram, olha, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Você está lembrado do que a gente está chegando aqui, né? Ordenou-lhes que todos se reclinassem em grupos sobre a relva verde. Olha que coisa linda. E reclinaram-se em fileiras de 100 e de 50. Foram divididos. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, abençoou, típico de Jesus, sempre abençoar o alimento. Lá na última ceia, lá embaixo em Jerusalém, ele fez isso de forma simbólica, partiu os pães e deu aos discípulos para que oferecessem a eles, e depois repartiu os peixes. Só tem uma questão, né, aqui no 42, né? Todos comeram e se saciaram, e levaram 12 cestos cheios de pães e peixes. E Marcos descreve que tinha ali aproximadamente 5.000 pessoas. Gentileza. Senhor, despeça-os para que eles possam ir comer, é um lugar ermo. Não. Nós vamos alimentá-los, eles estão com fome, vocês têm toda a razão. Vamos cuidar deles. Mas, Senhor, a gente não tem condições de fazer isso. Quantos pães e peixes tendes? Tá bom. Vem cá, junta-se, vamos abençoá-los e vamos dividir com eles. Jesus os alimentou. Veja, inicialmente, qual era a programação? Vou pegar os apóstolos e vou para um lugar um pouco mais distante porque a gente precisa conversar. Eu preciso tratar dessa experiência que eles tiveram de pregar sozinhos, sem mim, entre aspas. Não foi possível. Quando eles saíram e chegaram no lugar, a multidão tinha chegado antes. E a multidão estava desesperada, como ovelhas sem pastor, descreve Marcos, faminta e sedenta. Quando Jesus observou aquilo, o que ele fez? Reclamou e falou, bom, eu preciso orientar meus apóstolos, eles é que vão continuar o meu ministério. Então vocês me dão licença, por favor, porque eu vou me retirar novamente. Não. Gentileza. Jesus tinha pouco tempo? Tinha pouco tempo. O plano dele era ficar com os apóstolos naquele momento? Era o plano dele. Mas quem disse que o amor sempre acontece somente quando programado? Quem disse que a caridade tem que ser sempre de acordo com os nossos planejamentos? Quem disse que as circunstâncias não se apresentam diante de nós como convites para sermos amorosos? Gentileza. Jesus foi gentil. Com o seu poder, e ele que manipulava adequadamente todo tipo de fluidos, inclusive com capacidade de materialização, ele multiplicou o alimento e alimentou todo mundo. Um ato de gentileza. Era necessário, era obrigatório fazer aquilo? Não.
Aquelas pessoas voltaram para suas cidades, provavelmente se encontraram ainda em situação de necessidade em algum momento, provavelmente. Mas naquele momento elas experimentaram o amor de Jesus. Naquele momento elas foram saciadas, elas foram apaziguadas, elas foram cuidadas pelo amor de Jesus. Naquele momento elas experimentaram a gentileza de Nosso Senhor. E é esse o convite que o Evangelho faz para nós. É esse o convite da conversa que queremos ter hoje, né? Da gentileza. É quando as situações mudam, é quando aparece alguém no meio do caminho, é quando surge um telefonema, um WhatsApp, um imprevisto, uma necessidade, uma demanda, que nós somos convidados a demonstrar o nosso amor. É um convite, é uma oportunidade. E a questão é que se essas oportunidades nos desenvolvem. Porque à medida que damos vazão ao fluxo do amor, passando por nós e chegando a alguém, quem mais se desenvolve com isso somos nós mesmos. Nós começamos, já falamos disso, a descobrir, a retirar coberturas do que é material e do que é não espiritual e a nos identificar com a nossa origem, o amor de Deus manifesto em nós, a essência divina, a centelha divina da qual somos feitos. Na realidade, nós somos feitos da essência do amor de Deus. Ele nos criou e Ele nos colocou em circunstâncias tais para que pudéssemos experimentar isso. E é muito, muito gratificante quando temos a oportunidade de fazer isso. Ou quando aproveitamos essa oportunidade de fazer isso. Que nós tenhamos a capacidade de entender esse verdadeiro significado do que significa o amor em movimento. E que, além da prática programada caritativa, nós tenhamos a prática não programada da gentileza. Porque isso nos desenvolverá e nos dará uma satisfação danada, enorme. E é muito bom quando a gente faz o bem assim. Experimente fazer isso. Todos vocês já tiveram essa oportunidade. O melhor pagamento de uma gentileza é o sorriso que a gente recebe de volta. Não importa em que circunstâncias isso aconteça. O sorriso e o olhar da pessoa, quando a gente dá amor, devolve para nós 200 vezes mais. De modo que a gente fica com vontade de fazer mais de novo. Esse é o fluxo do amor. Porque assim como existe uma lei de causa e efeito, no sentido de fazer com que a gente repare danos passados, existe uma lei de causa e efeito do amor que a gente faz no presente. E o apóstolo Paulo, nosso querido amigo, disse que o amor cobre uma multidão de pecados. Palavras de Jesus, inclusive. Portanto, são esses pequenos gestos de amor que fazem com que o nosso dia a dia seja repleto de felicidade. E o que a gente tem, na verdade, hoje são oportunidades de demonstrar esse amor via gentileza. Pequenos atos no cotidiano. Vamos tentar lembrar de Jesus aqui em Marcos 6, que pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000. Sem programação e, a princípio, sem haver a obrigatoriedade, a necessidade. O desvio do plano de Jesus é a manifestação do amor, mesmo nessas circunstâncias. Eu gostaria, aproveitando também um outro objetivo que temos, né, de incentivar a leitura. Esse é um trabalho que a gente tem feito desde o nosso início, de trazer uma mensagem de Francisco Cândido Xavier, num livro muito interessante escrito por ele, na psicografia de Emmanuel. Esse livro chama-se No Culto da Gentileza. No Culto da Gentileza. Eu vou abrir a mensagem e vou ler um pouquinho para a gente poder chegar nela. O Culto da Gentileza. Emmanuel, na psicografia de Chico, ele começa a descrever, e é muito interessante o que ele fala disso. Só o título que ele deu, No Culto da Gentileza, já nos faz parar para pensar o que significa a gentileza na visão dele, que é um dos maiores hermeneutas que nós podemos encontrar dos nossos tempos. Emmanuel começou na psicografia de Chico lá em 1930, 1940, e foi praticamente até o desencarne de Chico. Então, tem 40 anos de psicografia falando sobre o Evangelho de Jesus aqui. Por isso que ele nos brinda com essas maravilhosas pérolas. E olha o que diz Emmanuel nessa mensagem.
Ele começa dizendo assim, olha que coisa curiosa, lembra-te que Deus atende aos homens por intermédio das próprias criaturas e faz da gentileza uma prece constante, através da qual a celeste bondade se manifeste. Acho que só esse parágrafo já daria para a gente conversar durante um dia inteiro, né? Lembra que Deus atende aos homens por intermédio dos próprios homens. Portanto, a prática da gentileza é uma atitude que nos coloca em sintonia com a prática do atendimento de Deus. Olha que coisa sensacional. Se você quiser participar do propósito do amor de Deus, seja gentil, porque você estará se permitindo ser usado por Ele para alcançar o propósito dele. É o que diz Emmanuel aqui. E ele ainda diz mais, e faz da gentileza uma prece constante. Faz da gentileza uma prece. É como se a sua vida fosse uma oração, através da qual a celeste bondade se manifeste. Muito interessante. A mensagem é linda. Eu vou direto para o parágrafo 7, que diz assim: o carinho fraterno é uma fonte de bênçãos a deslizar no chão duro da rotina ou da indiferença, dessedentando as almas sequiosas que passam. O carinho é uma fonte de bênçãos que desliza no chão duro da rotina e da indiferença, dessedentando, retirando a sede das almas. Carinho, gentileza, amor. Diz Emmanuel, realmente é sempre uma afirmação de fé a nossa rogativa verbal ao Todo Misericordioso, e a prece sentida é energizante em nosso próprio espírito, erguendo-nos para os cimos da existência. O Senhor, no entanto, espera igualmente que nos façamos bons uns para com os outros, assim como exigimos seja Ele para nós o benfeitor infatigável e incessante. Da mesma forma que a gente ora a Deus pedindo a Ele proteção, auxílio, ajuda, e não há problema nenhum nisso, muito pelo contrário, diz Emmanuel que o nosso querido benfeitor espera que nós nos façamos bons, dadivosos e auxiliadores para os nossos semelhantes. Porque quando a gente pede ao Pai para que coisas boas nos aconteçam, essas coisas boas não virão materializadas do alto como que por um milagre. Elas virão do nosso semelhante, que se colocarão numa postura gentil e amorosa para nós. E a melhor forma da gente receber esse tipo de benefício ou de graça é nós mesmos nos colocarmos na posição de dar, de doar esse tipo de benefício ou de graça para os nossos semelhantes. É o que diz Emmanuel aqui. O Senhor espera que nos façamos bons uns para com os outros. Ele continua ainda, não te esqueças de que o Mestre nos espera ao lado das próprias criaturas que caminham conosco, a fim de auxiliar-nos. Que metáfora linda, né? É como se Jesus estivesse ao lado de cada pessoa que passa por nós no dia a dia, esperando para ver se a gente vai conseguir fazer um ato bondoso para aquelas pessoas. E quando a gente consegue fazer isso, ele dá um sorriso e fala, muito bem, meu filho, vem cá, se aproxima de mim, como ele fez lá no lago, com os apóstolos que voltaram da atividade de evangelização, e falou, olha, sobe no barco, vamos dar uma volta, vamos acalmar um pouco. Jesus faz isso hoje. Jesus nos convida a fazer isso hoje. E ainda diz mais, sejamos devotos da cortesia, da afabilidade em todos os instantes, para que não aconteça, venhamos a dizer, depois de uma oportunidade perdida, efetivamente o Senhor estava junto de mim, mas não pude senti-lo. E conclui Emmanuel, porque em verdade, pelos fios invisíveis do amor, o Divino Mestre permanece constantemente entrosado à nossa própria vida. Que coisa linda, né?
Gentileza, meus irmãos. Jesus, nosso mestre, modelo e guia, deu um exemplo lá atrás e continua nos convidando, nas belíssimas palavras interpretadas por Emmanuel, a sermos gentis todos os dias, todas as horas, em todas as oportunidades. E nós temos diversas oportunidades, muitas oportunidades. Por falar nelas, nós vamos dar uma consultada rapidamente em outro texto, que é importante. Esse texto também foi escrito, ditado por Emmanuel, também veio na psicografia de Francisco Cândido Xavier. O nome do livro é Joia. Não poderia ter nome melhor, né? O nome do livro é Joia. Um livro bem antigo, pouco conhecido, escrito por Chico, na psicografia, escrito por Emmanuel, na psicografia de Chico, e a mensagem chama assim, capítulo 11 do livro Joia, Anotação Breve. Emmanuel é maravilhoso nos títulos, né? E ele vai falando dessa prática caritativa não programada e das oportunidades que nós temos. Eu selecionei essa mensagem por isso. Quais são as oportunidades que nós temos de fazer o bem? E ele cita pelo menos 10. Nós vamos falar algumas aqui. Caridade não brilha unicamente na dádiva, diz Emmanuel. Destaca-se nos mínimos gestos do cotidiano. Ele fala assim, olha, está no sorriso da compreensão e na tolerância. Quantas vezes a gente tem uma oportunidade de ser gentis demonstrando tolerância e um sorriso diante de alguma fala que não nos cai bem? Quantas vezes a gente tem a oportunidade de, diante de uma fala qualquer ou de alguém que precisa de uma palavra, ser tranquilizador? Isso é gentileza. Quantas vezes a nossa fala foi amorosa, calma? Emmanuel diz aqui na anotação breve que isso é amor. Na gentileza para com os desconhecidos. Quantas vezes encontramos alguém no mercado, na padaria, na farmácia, na casa espírita, na nossa igreja, no templo, na rua, no trabalho, na condução? Por favor, passa antes de mim. A senhora está com o filho, senta aqui. Eu não preciso sentar agora, por favor, usa o meu lugar. Não, senhor, por favor, eu tenho só 3 itens na mão. O seu carrinho está com um pouco mais, o senhor está com um pouco de pressa. Pode passar na frente aqui. Senhora, pode vir. Senhor, por favor, você quer uma ajuda? Oi, neném, vem cá, cadê papai? Tá ali? Oi, pai, eu encontrei seu filho, ele estava indo embora. Nos mínimos detalhes, a gente tem sempre a oportunidade de demonstrar amor. Sempre a oportunidade de demonstrar amor. E são essas pequenas ações na vida, na gentileza do dia a dia, que fazem o fluxo do amor passar por nós e chegar nas pessoas. E é o que disse Emmanuel. Caridade não brilha só na dádiva, que ele quer dizer, né? Só na doação grande, mas nos mínimos detalhes. No gentileza para com os desconhecidos, falávamos aqui, no amparo à criança, no socorro ao doente, na atenção para com quem fala. É demonstração de gentileza ser um bom ouvinte? Sem dúvida. E aqui chamamos a atenção novamente para a nossa família. Ainda mais no momento em que estamos. Quantas vezes a gente para escutar a nossa esposa, nosso esposo, nosso companheiro, nossa companheira, mas escutar com aquela atenção de verdade. Escutar com os ouvidos de Jesus. Ou com os ouvidos de um Paulo. Ou com os ouvidos de um Chico. Gentileza. Pô, mas eu tenho um monte de coisa, eu estou atarefado. Gentileza. Amor não programado. Eu sei que você tem. Eu também tenho, todos temos. Mas naquele momento, aquela pessoa pode estar precisando muito mais de atenção e de carinho do que aquilo que você acha que você está precisando para você. E ainda que você esteja, ou que ela, na sua opinião, esteja menos, abra a mão. Faz por menos. Ofereça seu ouvido. Seja gentil. Mesmo que não esteja previsto isso. Mesmo que seu dia esteja caoticamente ocupado. Mas você verá o que significará parar alguns instantes, minutos, e simplesmente falar: oi, amor, o que é que houve? Me fala.
Ô filho, vem cá, conta pro pai. Filha, o que está acontecendo? Quanto tempo a gente dedica para ouvir os pais da nossa esposa ou do nosso esposo? Sogro e sogra, né? O irmão dela, o meu irmão. Gentileza. No socorro ao doente, nesse momento, nós somos muito convidados a ajudar. Gentileza. Tudo bem, meu irmão? Como é que tá? Fiquei sabendo que tem um parente seu que tá acamado. Tá tudo bem? Como é que estão as coisas? Como é que tá você? Como é que tá você? No acatamento às confidências de um amigo, olha só o que Emmanuel diz. Na capacidade de guardar as coisas, de ouvir e guardar para si, na capacidade de ser confiável. Gentileza. No silêncio ante os conceitos agressivos desse ou daquele adversário. Alguém te feriu? Não. Lembra, o amor não leva em conta o dano. E no respeito perante os hábitos e as cicatrizes do próximo. Respeito perante os hábitos e as cicatrizes do próximo. Só quem sente uma dor sabe o quanto dói. E é postura gentil, respeito diante disso. Ninguém sabe avaliar a dor do próximo, só ele mesmo. E é uma postura gentil, olha, eu posso compreender o que se sente. E se eu puder ajudar em algo... Emmanuel conclui assim, ó, caridade, enfim, será sempre não fazer a ninguém aquilo que não desejamos que nos faça. E ele chama, né, o que significa o princípio básico do amor ao próximo, né, fazer o bem e não fazer aquilo que não se deseja que se faça. A anotação breve de Emmanuel. E para finalizar, eu gostaria de ler um texto poético que também fala desse conceito da gentileza, da caridade, que acho que a gente conversou um pouco aqui. É uma mensagem chamada Gestos Simples. Num livro muito conhecido, eu já usei esse livro algumas vezes, chamado Antologia Mediúnica do Natal, na psicografia de Chico, mas essa mensagem é do Casimiro Cunha, espírito Casimiro Cunha. E é um grande poema. Eu vou pedir a sua paciência e vou lê-lo aqui. Mas eu acho lindo para a gente fechar um pouco a nossa conversa e fica um estímulo para que a gente perceba em cada momento da nossa família, na nossa convivência familiar, nas oportunidades que temos fora, quando voltarmos ao nosso convívio fora do isolamento, ou ainda no trabalho, aqueles que atuam ainda e estão atuando, o convite para que você perceba as oportunidades que provavelmente a nossa experiência encarnatória coloca diante de nós de sermos amorosos, não programados, de sermos gentis. E como esse fluxo do amor contribuirá para nós. Casimiro de Abreu, Gestos Simples na Antologia Mediúnica no Natal, diz assim, olha, não te proclames inútil, porque te falte vintém. O amor espontâneo e puro é a fonte de todo bem. Toda delonga no auxílio é como luz que se atrasa. Na exaltação do melhor, começa da própria casa. A queixa dos entes caros traze a bênção da esperança, suporta com paciência o choro de uma criança. Se um parente vive errado, dá-lhe a vida estranha e louca, a prece no sentimento e a caridade na boca. Na indiferença da rua, por mais pressa em teu caminho, estende o braço ao enfermo, que segue triste e sozinho. Atravessando a calçada, coopera em favor do asseio e desloca todo entrave que perturbe o passo alheio. Articula onde estiveres, verbo doce e cristalino. 2 frases de bondade elevam qualquer destino. E conclui Casimiro Cunha, não ouvides, não esperes que Jesus, o mestre da redenção, trouxe a luz do céu à terra no ouro do coração. Lindo, né? Que a gente possa perceber, meus amigos, as oportunidades de gentileza, de carinho, de amor e possa aproveitá-las. E que nesse fluxo de doação, de bondade, de caridade,
possamos nos descobrir mais uma vez como filhos de Jesus Cristo, como filhos de Deus, como marcados pela possibilidade da demonstração do amor de nosso Pai Celestial, que foi tão bem ilustrada e tão bem vivida e demonstrada por Jesus. Fica o convite para que nós possamos ser gentis, dentro e fora dos nossos lares, acostumando nossos filhos e fazendo com que essa gentileza se expresse em diversos momentos e seja completamente espalhada ao redor de nós e por nós. Vamos fazer uma prece de encerramento para que concluamos aqui a nossa reflexão. Nosso amoroso, carinhoso e gentil Jesus, nossos irmãos espirituais, que também carinhosamente e bondosamente nos ajudam, nos orientam e nos guiam, agradecemos a oportunidade de termos aqui, que tivemos aqui, de termos acesso ao Evangelho, às interpretações de espíritos tão belos e tão gentis, como é o caso de Emmanuel, como é o caso de Casimiro de Abreu, como é o caso de Marcos, e como foi nosso Senhor Jesus. Que a gente possa, no entendimento profundo do Evangelho que tivemos, conseguir manifestar nosso sentimento de amor e de bondade através da caridade programada e da gentileza extemporânea e de improviso. E que a gente perceba nas diversas manifestações desse amor crescente dentro de nós a vontade de nos aproximarmos de Senhor Jesus e de nosso bondoso Pai Celestial. Ajuda-nos, Mestre Jesus, ajuda-nos, Espíritos superiores, a encontrar os caminhos da prática do bem e ajuda-nos também a perceber que ser bom é bom e que ser amoroso é uma dádiva divina, assim como nos aproxima da nossa própria essência. Que os nossos lares sejam visitados por nossos queridos irmãos espirituais que cuidam de nós e que eles encontrem nos nossos corações o celeiro vivo de Jesus Cristo, a possibilidade de fazermos sempre a prática do bem. Fiquem conosco e Mestre Jesus, por favor, fica conosco agora e sempre. Graças a Deus.